Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar hoje mais uma aula, de biologia celular. Hoje nós vamos ver células e tecidos, conceitos e caracterização, certo? O que é isso? A gente vai ver os níveis de organização dos seres vivos, certo? Como assim? Porque nós vimos que todo ser vivo tem como unidade, a menor unidade viva que compõe eles, as células, certo? Então, a célula é a menor unidade viva que vai compor os seres vivos. Então, os seres vivos unicelulares, eles são compostos apenas por uma única célula, são organismos simples, certo? Aí nós temos as bactérias, alguns fungos, algumas leveduras, certo? Então, esses organismos eles são compostos por uma única célula. A célula é o próprio organismo. Só que nós também temos organismos multicelulares, ou seja, organismos que são formados por múltiplas células, certo? E essas células vão formar, por exemplo, você, um ser humano completo e complexo, não só se amontoando de qualquer jeito, certo? As células elas têm partes, certo? E essas partes vão ser características de cada tipo celular. Essas células elas vão se organizar em tecidos, esses tecidos também se organizarão em órgãos e esses órgãos se organizarão em sistemas. Então o que a gente vai ver é justamente isso, certo? A gente vai ter uma visão geral dessa construção de todos os seres vivos, tendo em vista o que? As células, que é a nossa unidade básica, certo? Nossa menor unidade viva, ok? Então vamos lá. Então, como eu vinha falando ali desde a abertura do slide, certo? Todo ser vivo multicelular, ou seja, todos os seres vivos que são compostos por mais de uma célula, logicamente, não um ser vivo que é composto por duas, três ou quatro, não, aqueles ser vivos mais complexos, que são compostos por alguns bilhares de células aí, certo? Então, esses organismos multicelulares, esses organismos mais complexos, certo? Essas células elas têm que se organizar. Se organizar como? As células iguais, ou seja, as células que têm a mesma função fisiológica, os mesmos formatos, certo? Elas vão se agrupar e vão formar o que nós chamamos de tecidos, certo? Quando eu falo tecido, não é o tecido um pano, não, certo? Tecido é uma parte do ser vivo que é composto por células, certo? Existem vários tipos de tecidos diferentes. No decorrer da nossa disciplina, nós vamos ver que a característica básica de cada tecido desse, não do tecido em si, mas das células que compõem esse tecido, certo? Então nós vamos ter vários tecidos, como tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, tecido ósseo, tecido cartilaginoso. Então nós vamos ter vários tipos de tecido e cada tecido desse vai ter o quê? Características, células características que são próprias dele, certo? Se você for pegar uma célula que faz parte do tecido muscular, essa célula vai ser totalmente diferente fisiologicamente quanto morfologicamente de uma célula que faz parte do tecido epitelial, por exemplo, certo? Então, a célula ela é a unidade básica que forma o ser vivo, certo? Então, essa unidade básica vai se juntar com outras células para formar o que nós chamamos de tecidos, certo? Cada tecido desse vai ter funções diferentes, beleza? Então, por ter funções diferentes, vários tecidos vão se agrupar e vão formar órgãos, certo? Órgãos são estruturas, né, que internas geralmente dos organismos, certo? Cada órgão ele tem uma função vital para manter esse ser vivo, para manter esses organismos vivos, certo? Então, nós já vimos aí o que? A unidade básica que compõe todos os seres vivos, que são as células, certo? Exceto os vírus, tá, gente? Os vírus, só lembrando vocês, os vírus eles não são considerados totalmente um ser vivo. Ele só pode ser considerado um ser vivo ou algumas linhas de pesquisa só consideram os vírus
seres vivos quando eles estão parasitando uma célula, certo? Mas se você for ver a definição de vírus, você tem lá, vírus é uma unidade acelular parasitária, certo? Ou seja, acelular significa que não tem célula. Se não tem célula, e a célula é a menor unidade viva que compõe o ser vivo, então, na teoria, não pode ser considerado um ser vivo, certo? Mas enfim, as células elas vão se juntar e vão formar tecidos, certo? Esses tecidos têm características diferentes, vão se juntar e vão formar órgãos, certo? Esses órgãos, por sua vez, vão se juntar e vão formar os sistemas, certo? E o que é que são os sistemas? Os sistemas são um conjunto de órgãos que têm uma finalidade em comum, certo? Mas como assim? Vê só, você tem um sistema digestório, que é o que tem aqui, certo? No desenho, na figura aqui do slide. Então, ó, você vê ao longo de todo o tubo digestório vários órgãos diferentes, certo? Você vê, por exemplo, aí o estômago, o intestino, certo? O fígado e várias outras partes. Cada órgão desse é formado por tecidos diferentes, que são formados, por sua vez, por células diferentes, certo? Mas todos esses órgãos eles têm uma finalidade em comum, que é o quê? Fazer a digestão, que é pegar um alimento, né, lá, grande, digerir aquele alimento, ou seja, quebrar aquele alimento e extrair a energia desse alimento para que o próprio corpo consiga absorver essa energia, possa usufruir dessa energia. Então, ó, um sistema é isso, é um conjunto de órgãos que tem funções em comum, certo? Então, ó, quando você pega vários sistemas diferentes e junta esses sistemas, você vai formar um organismo, certo? Ou seja, um organismo ele é formado por vários sistemas interagindo, certo? Atuando ao mesmo tempo para manter esse organismo vivo. Por exemplo, que eu usei aqui o exemplo do sistema digestório, que vai fazer a digestão, vai dar energia para o nosso corpo. Nós vamos ter também, trabalhando em conjunto, o sistema respiratório, certo? O sistema linfático, cardiovascular, certo? E vários sistemas diferentes, certo? Cada um com sua função e todas essas funções vão colaborar para manter o ser humano, o organismo vivo, certo? Então, ó, os níveis de organização dos seres vivos são esses, certo? Você vai do menor para o maior ou do maior para o menor. Por exemplo, do menor para o maior, você começa com as células, que por sua vez vão se juntar e vão formar tecidos, que por sua vez vão se juntar e vão formar os órgãos, e esses órgãos vão se juntar e vão formar sistemas. Esses sistemas se juntarão com outros sistemas e vão formar os organismos, certo? E a gente pode fazer o caminho inverso também. Você tem um organismo, né, multicelular, né, complexo, que se você começar a desmembrar esse organismo, você vai ver que tem os sistemas, certo? Esses sistemas se dividem em órgãos, esses órgãos se dividem em tecidos, esses tecidos se dividem em células, beleza? Então, ó, anotem aí direitinho, questão de prova, já vou falando. Depois não diga, professor, você não avisou, não me lembro disso. Certo? Mas é tranquilo, beleza? Então, ó, vamos começar falando da primeira unidade, né? Ali do crescente, né? Do menor para o maior que a gente viu. Célula, tecido, órgãos, certos sistemas e organismo. Então vamos começar falando das células, né? A disciplina de biologia celular, a gente vai ver células por toda a disciplina, certo? Então, ó, como eu falei, as células elas são a unidade estrutural e funcional básica do organismo, ou seja, ela é a estrutura que vai compor todos os organismos, a estrutura básica, certo? Então, ó, toda a vida, né, que é capaz de realizar atividades, né, essenciais como metabolismo, crescimento, reprodução, são formados por células, certo? Então, ó, essas células elas vão desempenhar diversas funções diferentes, certo? Porque, ó, como eu falei, cada célula, por exemplo, do sistema digestório vai ser diferente das células que compõem os órgãos do sistema respiratório. Por quê? Porque, por exemplo, você tem as células do estômago. Algumas células do estômago vão produzir
muco e vão produzir ácido clorídrico, por exemplo, para fazer a digestão. Já as células do pulmão, por exemplo, vão ajudar na hematose, que é a troca dos gases com o sangue, certo? Então, todo o organismo é formado por células, certo? E cada célula dessa vai ter funções diferentes. Até porque se todas as células fossem iguais, né, iguais que eu falo morfologicamente e fisiologicamente, certo? Porque estruturalmente todas as células têm a mesma composição, que é o que a gente vai ver, certo? Então, ó, toda célula tem seu formato característico, tem suas funções fisiológicas características que vão caracterizar, vamos dizer, que tipo de célula é essa, certo? Como eu falei, uma célula do pulmão, você vai ter características dessas células, que quando você olha no microscópio você vai saber que é uma célula pulmonar, certo? Assim como você olha uma célula do fígado, por exemplo, você vai saber que é uma célula do fígado, que é uma célula hepática, certo? Então, ó, como eu falei, por mais que elas sejam diferentes, por mais que elas tenham fisiologia diferentes, elas vão ter a mesma composição básica, né, que é a membrana, o citoplasma e o núcleo, certo? A membrana plasmática. Então, essas partes básicas, né, que todas as células têm, são partes fundamentais, são partes cruciais para o funcionamento da célula. Então, quando você tem estruturas que, independente do indivíduo, que independente da espécie, que independente do tipo celular, todas as células tenham essa estrutura, significa que são estruturas extremamente importantes. A primeira delas são as membranas plasmáticas, certo? Que também são chamadas de membrana celular. Elas vão fazer o quê? Elas vão limitar o espaço da célula, certo? A primeira observação que foi feita no microscópio foi visto primeiramente a membrana celular, não é? E essa membrana celular, no caso foi uma cortiça, foi uma parede celular, está ao redor da membrana, certo? Então, essa membrana ela vai delimitar o espaço da célula, certo? Ela vai delimitar as dimensões celulares, certo? Então, tudo que faz parte da célula vai estar dentro dessa membrana plasmática, certo? Dessa membrana celular, que é o meio interno, certo? Então, essa membrana celular ela vai separar o meio interno, que é onde vai estar o citoplasma, as organelas, o núcleo, do meio externo, certo? Que é a parte de fora, que aí você pode ter qualquer tipo de substância dependendo de onde essa célula esteja, certo? Então, a composição dessas membranas são basicamente as mesmas, certo? As membranas celulares, a gente vai ter uma aula só de membrana, elas são compostas por quê? Por glicolipídios, certo? Por lipídios, ou seja, por gordura, certo? Então, se você for ver aqui no desenho aqui embaixo, né, tem uma ampliação de um pedaço de membrana. Essa parte aí alaranjada e essa parte interna verde são lipídios, certo? São gorduras. Então, basicamente, a composição da membrana celular é lipoproteica. Por quê? Porque tem bastante lipídios e tá vendo essas estruturas aí roxas que tem aí entre esses lipídios de membrana são proteínas, certo? Então, as membranas celulares, as membranas plasmáticas, independente de que tipo de espécie seja, independente de que tipo de célula seja, todas têm a mesma composição universal, certo? Desde uma bactéria a um ser humano. Toda membrana plasmática vai ter a mesma composição. E essa composição a gente chama que as membranas elas são estruturas lipoproteicas. Lipo porque são o quê? Feitas de lipídio, gordura e proteína. Anotem aí esse termo, certo? Que as membranas plasmáticas são estruturas lipoproteicas, certo? E todas elas vão ter basicamente as mesmas funções, que é guardar a célula, certo? É como se fosse um envelope que vai envolver a célula, certo? Então vai prender tudo que tem ali dentro, vai manter todo o material da célula interna protegido, certo?
e ela vai ser uma barreira seletiva, certo? Que só vai deixar entrar o que ela quer, o que é importante para a célula, e também vai impedir que ocorra a saída de alguma coisa que seja importante para o metabolismo celular antes que seja utilizada essa substância, certo? Então ela tem essa função de barreira, certo? Uma barreira seletiva, que nem tudo ela vai deixar passar, certo? Algumas coisas ela vai barrar, como por exemplo algum vírus, né? Essa membrana, alguma bactéria, por exemplo, que está parasitando esse ser, né? Essa membrana plasmática ela vai ajudar na proteção também, certo? E só vai passar por ali coisas que são importantes para a célula, como o oxigênio, né? Certo? Como alguns nutrientes, certo? Então, a composição dessa membrana plasmática é uma composição lipoproteica, certo? E a função mesmo é de proteção, certo? Que ela é uma membrana seletiva, parcialmente seletiva, certo? Então, por essa membrana ela ser parcialmente seletiva, ora ela deixa entrar alguma coisa, ora ela não deixa entrar, ou entrar e sair, certo? Ela vai controlar a entrada e saída de substâncias de dentro para fora da célula ou a entrada de substâncias de fora para dentro da célula, certo? Como a maioria das células não tem motilidade, certo? A entrada de substâncias, né, o transporte de substâncias através da membrana, certo? Ele pode ocorrer o gasto de energia ou pode não ocorrer o gasto de energia, certo? Então, tem vários tipos de transporte celulares, né? Transportes transmembranas, né? Que é aquele transporte como eu falei. A membrana plasmática ela tem a função de ser uma barreira seletiva. Algumas coisas vão poder entrar na célula, outras coisas já não vão poder entrar, certo? Então, para essa entrada e saída, né, há um tipo de transporte, né, alguns tipos de transporte. E esses tipos de transporte são quais? Certo? O primeiro tipo de transporte nós temos o transporte passivo, certo? O que é o transporte passivo? É aquele transporte de substâncias que ocorre através da membrana plasmática que não vai ocorrer o gasto de energia pela célula, certo? Anotem isso aí porque é muito importante, certo? O transporte passivo, ele não vai gastar energia da célula, certo? Porque tudo que a nossa célula faz, tudo que nosso corpo faz, né? Ele vai gastar energia, certo? Por isso que nós nos alimentamos. Nós nos alimentamos para ganhar energia, para essa energia ser utilizada pelo nosso corpo para outras funções, certo? Uma dessas funções é o transporte de materiais para dentro da célula ou o transporte de materiais de dentro da célula para fora, certo? Que a gente chama de excreta. Então, o tipo de transporte que não há gasto de energia, certo? Nós chamamos de transporte passivo. Beleza? Anotem aí. Transporte passivo é o tipo de transporte que não há gasto de energia para a célula fazê-lo, certo? Então, ó, quais são os tipos de transporte passivos que uma célula pode fazer, certo? Nós temos o processo de difusão simples, beleza? Difusão facilitada, certo? E osmose. Acredito que algum de vocês já tenham escutado esses nomes, tá certo? Tanto osmose quanto difusão. O que é difusão? Difusão, de uma maneira geral, é quando você tem a passagem de um material, certo? Dividido por uma membrana. Então, de um lado dessa membrana você tem uma grande concentração de um tipo de material e do outro lado da membrana você tem uma concentração pequena desse material. Beleza? Então, na difusão, essas concentrações, tanto de um lado quanto do outro da membrana, elas tendem a se equilibrar em quantidade. Tendem a ficar com quantidades iguais, tanto fora quanto dentro. Então, se fora da célula tem muito dessas coisas que a célula precisa, ó, vocês veem aqui no desenho aqui, ó, abaixo do lado esquerdo,
Você vê aí, ó, do lado de fora da célula você tem, ó, um monte de bolinhas, certo? Roxas, um monte de triângulozinhos, certo? Vermelhos e umas bolinhas roxas, azuis, certo? Do lado de fora da célula. Então, do lado de dentro da célula você tem uma quantidade menor dessas substâncias, certo? Você só tem duas bolinhas roxas, três triângulozinhos vermelhos e uma bolinha azul, certo? Então, ó, qual é a tendência da difusão? A tendência da difusão, seja ela simples ou facilitada, é justamente a migração dessas moléculas de onde tem mais concentração para onde tem menos concentração, certo? Então, ó, elas vão passando de onde tem mais para onde tem menos até a concentração de um lado e do outro ficarem equilibradas, ficarem iguais, certo? Então, ó, o que é a difusão simples? A difusão simples está aqui do lado no desenho, ó, onde você tem a parede celular, né, a membrana plasmática da célula, e você vê, ó, as bolinhas roxas têm maior quantidade do lado de fora, certo? E menor quantidade do lado de dentro. Então, ó, as bolinhas roxas vão sair do lado de fora da célula e vão entrar para a parte interior da célula, certo? Elas vão passar simplesmente através da membrana, certo? Pode ver, ela passa através da membrana diretamente e vai para dentro da célula, certo? Esse tipo de difusão nós chamamos de difusão simples, porque simplesmente a molécula está do lado de fora em maior quantidade, passa pela membrana plasmática somente até entrar na célula e equilibrar a concentração dessa substância, certo? O outro tipo de difusão é a difusão facilitada. O princípio é o mesmo, como falei. A quantidade de fora tem que ficar igual à quantidade de dentro. Só que qual é a diferença da difusão facilitada para a difusão simples? A diferença vocês estão vendo aí logo de cara. Tá vendo essa bola grandona azul que está entre a parede celular, a membrana plasmática? Isso é uma proteína transmembrana, certo? O que essa proteína transmembrana faz? Ela simplesmente facilita a entrada dessas substâncias dentro da célula para equilibrar essa concentração. Então, difusão é facilitada por quê? Porque você tem uma proteína que está ajudando, que está facilitando a entrada de materiais dentro da célula ou a saída desses materiais da célula, certo? Ela vai servir como se fosse uma bomba, certo? Puxando esse material de fora para dentro e levando esse material de dentro para fora, certo? Então a diferença entre difusão simples e facilitada é essa. A difusão simples, o transporte é feito através da própria membrana plasmática, certo? Já a difusão facilitada, o transporte ele é feito através de proteínas transmembranas. Anotem isso aí. Se perderam alguma coisa, é só voltar e copiar, certo? Então, nós ainda temos uma que nós chamamos de osmose, certo? Osmose é o mesmo processo da difusão, certo? Só que você vai utilizar o quê? Você vai utilizar uma membrana semipermeável, certo? Então, qual era o processo da difusão? Você tem a concentração maior de um lado e menor do outro de uma substância. Então, ó, essa osmose vai fazer passar a substância que tem mais quantidade de um lado para o outro lado da membrana, certo? E essa membrana ela é ela é seletiva, certo? Beleza? Então nós temos três tipos de transporte passivo: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Beleza? Então todos esses três tipos de transporte passivo, eles não vão gastar energia. Eles não vão ter custo para a célula. A célula não gasta energia para realizar a difusão simples, nem gasta energia para realizar a difusão facilitada e nem gasta energia para realizar a osmose, certo? Então, qual é o outro tipo de transporte que nós temos entre a membrana plasmática? O outro tipo de transporte que nós temos são o que nós chamamos de transporte ativo, certo? Nós vimos que o transporte passivo ele não gasta energia para fazer o transporte de substâncias entre um lado e outro da membrana plasmática. Lembram? Então, o transporte ativo
ele vai gastar energia para poder fazer esse tipo de transporte. Beleza? Então, o transporte ativo você vai ter gasto de energia, certo? Você vai gastar energia para poder transportar esse material, certo? Você vai precisar de um transportador, ou seja, você vai precisar de uma membrana, de uma proteína transmembrana, certo? E você vai fazer isso contra um gradiente de concentração. Ou seja, lembra que na difusão e na osmose a, as coisas passavam de onde tem mais para menos, certo? De onde tem mais concentrado para onde está menos concentrado, certo? E esse processo não gasta energia. Já no transporte ativo, isso pode ocorrer ao contrário, certo? Esse transporte ativo geralmente vai levar contra um gradiente, ou seja, você vai tirar de onde tem menos e levar para onde tem mais, certo? Que é justamente o contrário da difusão. A difusão, onde está mais concentrado, vai para onde está menos concentrado. Já no caso do transporte ativo, ele vai de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado, que é o inverso, certo? Basicamente. E fora que você ainda vai ter um gasto aí de energia, um gasto energético, né, em ATP, né, que é adenosina trifosfato, que é a nossa molécula energética. Beleza? Então, dentro das paredes da membrana plasmática, nós vamos ter um líquido viscoso, certo? Esse líquido viscoso ele é chamado de citoplasma, certo? Então é o plasma que está dentro da célula, certo? Então o citoplasma ele é todo o conteúdo que está dentro da membrana plasmática, certo? E o núcleo. O citoplasma ele é formado pelo citosol, certo? E pelas organelas, beleza? Então não se engane, você pensa que o citoplasma é só a parte líquida, mas não, ó, como eu falei, ó, o citoplasma é tudo que está compreendido, ou seja, é tudo que está na parte interna da membrana plasmática. Então, tudo que está dentro da parte interna da membrana plasmática, você vai ter aí a parte líquida e a parte particular, certo? Particulada, que são justamente as organelas, certo? Então, tudo que está dentro da parede da membrana plasmática nós chamamos de citosol, nós chamamos de citoplasma, certo? Então, o citoplasma ele é composto, ou seja, ele é formado pelo citosol e pelas organelas, certo? Composto por essas duas coisas aí. Anotem que eu tenho certeza que isso cai na prova, beleza? Então, qual a diferença, professor, entre o citosol e as organelas, né? Já que o citosol e as organelas juntos formam o que nós conhecemos por citoplasma, certo? O citosol ele é basicamente composto por um conjunto de substâncias, certo? Tais como proteínas, açúcares, certo? Tudo isso disperso o que? Diluído em água. E é nele que vai ocorrer as reações químicas importantes para a manutenção da célula, certo? Então, a parte líquida do citoplasma, né, nós chamamos de citosol, que é basicamente composto por água, proteínas e açúcares, certo? Ou carboidratos, beleza? Já as organelas são as estruturas que desempenham várias funções dentro da célula. É como se fossem os órgãos da célula. Nós não temos órgãos, cada órgão tem uma função diferente para manter o ser vivo vivo. Então, as organelas têm as mesmas funções, elas são análogas a essas estruturas, só que a nível celular, beleza? Então, o citoplasma ele é composto por citosol e pelas organelas, beleza? O citosol é a parte líquida, né, composta por água, açúcar, proteínas, e as organelas são as estruturas que desempenham funções, né, específicas dentro da célula, como se fossem os órgãos das células, os órgãozinhos das células, beleza? Então, ó, ainda falando do citoplasma, a parte das organelas, nós temos aqui, ó, que eu falei que elas são
estruturas que vão desempenhar funções dentro da célula. Então aqui eu trouxe uma tabelinha, né, com uma listinha aqui mostrando aqui alguns tipos de organelas e algumas funções específicas dessas organelas. Por exemplo, o primeiro nós temos os ribossomos, certo? Qual é a função básica dos ribossomos? A síntese de proteínas, ou seja, a produção de proteína. Beleza? Depois nós temos o que aí, ó? Os lisossomos. Os lisossomos, quais são as suas funções? Digestão celular, certo? A fagocitose e a pinocitose, que a gente vai ver mais à frente. Nós temos também as mitocôndrias, que está relacionada com a respiração celular, certo? As células também respiram, certo? A parte energética, a parte do metabolismo energético das células estão sendo realizado nas mitocôndrias, beleza? Então, ó, nós temos também os centríolos, que são os responsáveis pela divisão celular e pelos movimentos que algumas células são capazes de fazer, certo? Depois aí nós temos o complexo de Golgi, que ele vai secretar e empacotar várias e várias moléculas, certo? Então, ó, depois do complexo de Golgi, nós temos o retículo endoplasmático rugoso, certo? Que ele vai sintetizar e armazenar vários tipos de moléculas, ou seja, vai produzir e guardar. Depois nós temos o retículo endoplasmático liso, que ele vai justamente produzir, certo? E as gorduras, certo? E transportar as moléculas, alguns tipos de moléculas, beleza? Aí só são alguns exemplos de organelas e alguns exemplos de funções dessas organelas. Elas são análogas aos nossos órgãos, por isso os nomes são organelas, beleza? Então, ó, nós já vimos a membrana, basicamente, né? Lembrando que a gente viu basicamente isso aí nessa aula, até agora. Então, nós vimos algumas características básicas de membrana, algumas características básicas do citoplasma, e agora nós vamos ver a parte do núcleo, certo? O núcleo ele vai conter no seu interior as informações necessárias para o funcionamento da célula. Então, o núcleo é extremamente importante para as células, tanto animais, quanto vegetais, quanto bacterianas, certo? Por quê? Porque eles vão guardar as informações essenciais dentro da célula. Essas informações essenciais elas são guardadas na forma de ácidos nucleicos. Na verdade, dois ácidos nucleicos, né? O ácido desoxirribonucleico, que nós conhecemos popularmente como DNA, né? E o ácido ribonucleico, que nós conhecemos como o RNA, certo? Então, ó, o DNA e o RNA vão ser encontrados no núcleo celular, beleza? E eles vão guardar as informações das células, as informações de todos os organismos, de todos os órgãos, de tudo que é do nosso corpo, beleza? De todas as nossas características. Então, o núcleo ele não é uma coisa simples, né? Se ele guarda uma coisa tão importante, que são os ácidos nucleicos, né? Que são o DNA e o RNA, ele também tem que ser protegido, ele tem que ter estruturas especiais. E o núcleo ele tem várias partes. Por exemplo, o núcleo, pelo menos de algumas células, né? Eles têm um envoltório nuclear, ou seja, ele tem também membrana revestindo esse núcleo, né? Separando esse núcleo das estruturas que estão no citoplasma, certo? Então, esse envoltório nuclear nós chamamos de carioteca, beleza? O núcleo também possui um núcleo lá dentro dele, um núcleo dentro do núcleo. Esse núcleo que fica dentro do núcleo nós chamamos de nucleolo, certo? Que parte dos RNAs presentes no nucleolo vai formar os ribossomos, que a gente viu que vão formar as proteínas, beleza? Então, dentro do próprio núcleo, quando ele é revestido por membrana, você vai encontrar um citoplasma, entre aspas, né? Por assim dizer, dentro do núcleo, dentro das paredes que são delimitadas pela membrana nuclear. Esse citoplasma que está dentro da membrana do núcleo nós chamamos de nucleoplasma, beleza?
E ele vai preencher todos os espaços de dentro do núcleo. E lá dentro do núcleo ainda, né? No meio do nucleoplasma aí, no meio do nucleolo, nós vamos encontrar a cromatina. A cromatina ela contém informações, né, necessárias para a produção de proteínas, moléculas que atuam no funcionamento celular, certo? Então, várias coisas, né? A cromatina vai servir. Por quê? Porque essa cromatina basicamente tem no interior dela moléculas de ácidos nucleicos, ou seja, tem o DNA ali dentro, certo? O DNA todo enovelado vai formar a cromatina, que é até uma maneira dele se proteger. É como se você fosse enviar alguma coisa frágil pelos correios, você vai envolver todo aquele material justamente com alguma coisa que vai proteger esse DNA, esse material. Então, esse material que reveste o DNA é justamente a cromatina, certo? Que vão formar o quê? Que vão formar os cromossomos, beleza? Então, a cromatina vai formar os cromossomos. A gente sabe que os cromossomos são condensações, né, do material genético, do DNA. Então, aí a gente consegue ver as características do núcleo, né? A gente está vendo a membrana externa do núcleo, né, que vai envolvendo o núcleo por fora, certo? Do lado de fora do núcleo nós vamos encontrar o citoplasma, né? Do lado de dentro nós vamos encontrar o nucleoplasma, que é o plasma, citoplasma nuclear, certo? E dentro, no meio do núcleo ali, nós vamos encontrar o nucleolo, que vai estar justamente cheio de cromatina, ou seja, você vai ter o DNA ali enroladinho e novelado, beleza? Então, como a célula é um indivíduo vivo, certo? Um organismo vivo, essas células elas vão se alimentar como qualquer organismo vivo, né? Como qualquer organismo, como qualquer ser vivo, certo? E a célula ela se alimenta da mesma maneira que a gente, ela precisa colocar o alimento que está do lado de fora para o lado de dentro do corpo dela, certo? Não se pode dizer corpo, né? Porque uma célula é unicelular, não tem um corpo. Mas a célula, como uma entidade individual, ela precisa se alimentar. Então ela vai absorver esse nutriente, esses alimentos, da corrente sanguínea, certo? De vários cantos, principalmente da corrente sanguínea, beleza? Então tem dois tipos de alimentação, né? Ou pelo menos quando a célula ela consegue englobar, ou seja, consegue comer, capturar e botar para dentro dela e digerir ao material, nós temos dois tipos, né, de processos celulares. Um é a fagocitose e o outro é a pinocitose. Beleza? Então, qual é a diferença de um para o outro? A fagocitose, esse primeiro desenho aqui que a gente vê do lado esquerdo, certo? Você está vendo aí uma célula engolindo outra célula, certo? Ou seja, isso se chama fagocitose, porque a célula vai botar esse material inteiro para dentro dela e lá dentro ele vai digerir esse material que ela englobou, que ela fagocitou, que nós chamamos, certo? O outro tipo, a pinocitose, possa ver que é diferente aí, ó. Vejam essas bolinhas aí tocando na membrana plasmática da célula. Quando essas bolinhas, que são partículas que podem ser nutrientes também, elas tocam na parede, na membrana celular. Essa membrana celular ela começa a se curvar para dentro, começa a se fechar ao redor dessas partículas e forma uma bolsinha ao redor dessas partículas, certo? Que a gente chama de pinossomo, certo? Então essas bolsinhas que são formadas, né, ao redor desse material que vai entrar na célula, elas são partes da membrana plasmática que vai se envolver nesse material, vai englobar esse material e vai levar para dentro da célula em segurança, para poder ser digerido e poder ser absorvido, certo? Então a diferença de fagocitose e pinocitose é essa. A fagocitose, o material que vai entrar na célula entra direto na célula sem formação de bolsa ao redor dele. Já a pinocitose, existe a formação dessas bolsinhas, que nós chamamos de pinossomos, ao redor do material que está sendo engolido, por assim dizer, pela célula.
beleza? Bem simplesinho aí, bem tranquilo, certo? Então, ó, toda célula, como eu falei, é um ser vivo. Nós lembramos daquela aula que nós tivemos que uma das condições para que ocorra a vida é justamente você ter a capacidade de se reproduzir, beleza? Então, ó, você ter a capacidade de se reproduzir, isso quer dizer a nível celular. Então, ó, a célula também é capaz de se reproduzir. Uma célula dá origem a outra célula. E assim essas células vão se renovando e se mantendo sempre jovens, certo? Então, ó, em todas as células de todos os organismos, exceto os gametas, certo? Os cromossomos, né, eles vão ser encontrados em pares, beleza? Como assim? Todas as células, menos os gametas, certo? Os espermatozoides e os óvulos, os cromossomos vão ser encontrados em pares. Mas o que é um cromossomo? Vamos lá que a gente falou da cromatina, certo? Ou seja, o cromossomo é justamente o DNA da célula que está enovelado, certo? Dentro do núcleo, dentro do nucleolo da célula, beleza? Então, ó, todas as células, né, elas têm um par desses cromossomos, certo? Um par que uma parte veio do pai e outra parte veio da mãe, beleza? Menos as células germinativas, certo? Os gametas. Por quê? Porque ele só pode ter a metade desse cromossomo. Porque a metade do cromossomo que vem do gameta do pai vai se juntar com a metade do cromossomo que vem do gameta da mãe e vai formar uma célula nova com um cromossomo com um par, certo? Cada cromossomo vai vir em pares, certo? Num ser humano, por exemplo, o ser humano possui 23 pares de cromossomos, certo? Nos seus gametas, tanto no óvulo quanto nos espermatozoides. Ó, a reprodução das células, né? Ela existe dois tipos de divisão. Todas as células vão se reproduzir por divisão. Nenhuma célula vai botar ovo e nenhuma célula vai parir outra célula, não. Todas as células vão se reproduzir por divisão binária. Uma célula se divide e dá origem a duas células diferentes, certo? Só que esse processo de divisão, eles são de dois tipos. Um a gente chama de mitose e o outro a gente chama de meiose. Mas qual é a diferença da mitose para meiose, professor? E eu não entendi foi nada agora deu um branco. Não precisa dar branco não. Só estou dizendo que todas as células se reproduzem, certo? Como é que essas células se reproduzem? Se dividindo. Uma célula vai se dividir no meio e vai dar origem a duas células, certo? Isso que a gente chama de divisão binária, certo? Divisão celular. Só que existem dois tipos dessa divisão, certo? A que a gente chama de mitose e a que a gente chama de meiose. E a gente vai ver qual é a diferença da mitose para a meiose, a diferença básica, pelo menos. Então, aqui a gente tem dois exemplos, certo? Do lado direito, do lado esquerdo. Do lado direito, do lado esquerdo nós temos a mitose, do lado direito nós temos a meiose. Tá vendo no centro da célula aí? No centro dessa célula existe o que a gente chama de cromossoma. Pode ver, tem um azul e um vermelho, certo? Esse azul e esse vermelho ele tem quatro perninhas, ou seja, cada cor dessa aí tem um par dessa perninha, certo? É como se fosse dois macarrãozinhos, dois pedacinhos, duas tirinhas de macarrão que você enrola ele no meio, certo? Aí você forma como se fosse um par de cromossomo, certo? Então o que é que acontece na mitose e o que é que acontece na meiose? Olha o produto final ali da mitose e da meiose. Lá embaixo mesmo, as últimas células que são geradas. Na mitose, quantos cromossomos tem ali? Dois, né? Um par de cada um na mitose, certo? E olha lá na meiose quantos pares de cromossomo tem. Nenhum par, né? Só tem uma tirinha do cromossomo, certo? Então o que é que acontece aí? As células do nosso corpo, né? Nós chamamos de células vegetativas, né? Elas vão se dividir em células exatamente iguais a elas, certo? Ou seja, com o mesmo número de cromossomos que a célula mãe tinha, certo? Se eu tinha 23 pares de cromossomo, eu continuo com 23 pares de cromossomo, por exemplo, certo? Isso é o que a gente chama de meiose. Não tem diminuição no número de cromossomo quando a célula se divide. O número de cromossomos se mantém o mesmo na mitose,
perdão, rebobine aí tudo. Na mitose, o número de cromossomos permanece exatamente o mesmo depois que a célula se divide, beleza? Então, ó, o que é que acontece na meiose? O nome já está dizendo meio, ou seja, só vai a metade do número de cromossomos que tinha na célula mãe, certo? Ou seja, uma célula que tinha 2 cromossomos vai se dividir e se transformar em 2 células com um cromossomo cada célula, certo? Então a diferença é essa. As células do nosso corpo, que são as células vegetativas, elas vão se dividir e cada célula vai manter o mesmo número de DNA, o mesmo número de cromossomos. Beleza? Já as nossas células reprodutivas, certo? Os espermatozoides e os óvulos, quando essas células são produzidas, acontece um processo que a gente chama de meiose, certo? Essa meiose, ela só vai dar origem a células que têm a metade do material genético, certo? A metade dos cromossomos. Por quê? Porque a outra metade do material genético, a outra metade do cromossomo, ele vai ser o quê? Vai vir de origem do pai e a outra metade vai vir de origem materna, certo? Então você vai ter aí, ó, os dois tipos aí de cromossomos. Um vindo do pai e outro vindo da mãe. Por isso que na meiose você só vai ter a metade desse material genético, certo? No final da divisão. Então, ó, o estudo da célula a gente viu nas aulas anteriores como é que ocorreu, né? Quem inventou o microscópio, né? Zacharias Janssen, certo? Quem utilizou o microscópio pela primeira vez com o intuito de quê? De estudar cientificamente as coisas, certo? Então, ó, Robert Hooke, ele construiu o primeiro microscópio que as lentes eram removíveis, certo? A gente viu na aula de microscopia que nós tínhamos dois tipos de lentes diferentes ali, né? As oculares e as objetivas. As oculares sempre vão ter um aumento de 10 vezes e as objetivas vão mudar o tipo de aumento, certo? Vai ter de 5, de 10, de 20, de 40, de 100 vezes o aumento, certo? Então, Robert Hooke, ele foi o primeiro a fazer esse tipo de microscópio, que você trocava essa lente e você conseguia ter um aumento maior, você conseguia ver mais detalhes de objetos, mais detalhes de estruturas, certo? Então, ele é o pai desse microscópio composto, né, que você consegue trocar essas lentes e você consegue mudando essas lentes ver mais detalhes, certo? Então, o estudo da célula começou com ele, como a gente viu, certo? Estudando aquelas células de cortiça. Então, ó, nós são aquelas coisinhas básicas de célula, até porque a gente vai ver mais detalhes, tanto de organelas, como de membrana, como de núcleo, no decorrer da disciplina, certo? Mas então, o que é que nós vamos ver? Não é a montagem do, do, dos organismos, e a menor unidade viva não era a célula, e a gente viu que essas células vão se juntar e vão formar o quê? Tecidos, certo? Então, no corpo humano, os tecidos eles são formados por diversas células, certo? Que se apresentam, né, estrutura e funções semelhantes, né? Você tem células que têm a mesma estrutura, né, o mesmo tipo e a mesma função. Então, essas células se juntam e vão formar os tecidos, certo? Então, o nosso corpo ele é formado por vários tipos de tecidos diferentes. E todos esses tecidos são compostos por células, certo? Os 4 principais tecidos do corpo humano são o tecido epitelial, né, que é aquele tecido de revestimento, certo? O tecido muscular, né, que são os músculos, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Então, todos esses tipos de tecidos aí, eles são formados por células. A gente pode ver no desenho aqui que cada tecido é diferente, cada célula tem um formato diferente e tem funções diferentes, certo? Então, elas se diferenciaram e as que eram iguais se juntaram e foram formar tecidos. Então, cada tecido vai ter uma função diferente de acordo com o tipo de célula que ele é formado, certo? Então, a gente vai ver só um pouquinho desses tecidos, né? Não do tecido em si, mas dando ênfase mais nas células. O primeiro tecido que a gente vai ver é o tecido epitelial. O tecido epitelial, basicamente, é um tecido de revestimento, certo? O epitélio é um tecido de revestimento, vai revestir alguma estrutura, certo? Ou vai revestir o corpo por fora, né, que é a nossa pele, como revestir os órgãos internamente, certo? Então, ó, existem duas formas principais, né, de tecido epitelial. Os epitélios de revestimento
E as glândulas, certo? Os epitélios de revestimento, como eu falei, vão revestir estruturas, tanto externamente no nosso corpo quanto internamente. E as glândulas, elas vão produzir secreções que vão ser utilizadas em várias funções do nosso corpo, inclusive no próprio epitélio, certo? Os epitélios de revestimento vão recobrir as estruturas, certo? E as glândulas vão produzir as secreções, que vão ser utilizadas no processo do corpo, beleza? Vocês veem um desenho aqui do tecido epitelial, vocês estão vendo que essa foto aí foi feita com aquela coloração, né? Hematoxilina e eosina, corando o núcleo e corando o citoplasma, certo, da célula. E a gente consegue ver células em formatos diferentes. A gente consegue ver célula aqui, ó, essa parte superior do desenho, células colunares, né? Formato de colunazinhas. E as células de baixo aí, uma célula mais achatadazinha, certo? São vários tipos de células diferentes formando tecido, certo? Então, quais são as funções do tecido epitelial? O tecido epitelial, basicamente, tem a função de proteger, certo? A estrutura que ele está revestindo, ou seja, ele vai revestir a superfície, certo? Ele vai controlar a absorção de moléculas, né? Vai controlar o que entra e o que sai. Por exemplo, a nossa pele, ela tem essa função, né, de controlar a absorção de moléculas, certo? Ela deixa algumas coisas entrarem e não permite que outras coisas entrem, né, como micro-organismo, por exemplo. Ela também vai secretar substâncias. Por exemplo, nossa pele, você vai secretar o muco, né, que você tem à base de lipídio, né, o cerídeo, pelas glândulas sebáceas, e você também vai secretar o suor, por exemplo, para diminuir a temperatura do corpo, certo? Então, ó, os epitélios também têm função de percepção de sensações, né, funções sensoriais, certo? Quando você leva aí, ó, um cheiro no cangote, aí você se arrepia todinho. Por quê? Por conta dessa função, né? Essas células têm essas funções, né, de levar esses impulsos nervosos, né, para o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central, que vai interpretá-las, certo? Então, ó, só falando do tecido epitelial, como eu falei, o tecido epitelial é todo aquele tecido que vai recobrir o corpo, né? Então, ó, ele pode ser de várias formas diferentes, né? Ele pode ter vários formatos diferentes. Então, os formatos diferentes do tecido epitelial, eles se dão através do tipo de célula que compõe ele. Então, mesmo no mesmo epitélio, mesmo na pele, por exemplo, você pode ter vários tipos de células diferentes que formam essa pele, certo? O formato das células é variável, certo? Então, a gente tem aqui no desenho embaixo os tipos de epitélio. A gente tem o epitélio simples escamoso, né, que é a primeira foto, o primeiro desenho superior da esquerda para a direita, certo? Um epitélio simples escamoso, você pode ver a célula bem achatadinha, né? Parece uma escama mesmo. Ao lado dele, né, indo da esquerda para a direita, você tem um epitélio simples cúbico. Simples porque ele só tem uma camada desse epitélio, certo? Uma camada de célula. Só que o outro é escamoso, que parece uma escama, ele é achatado. Esse epitélio simples cúbico é porque ele é em formato de cubo, as células são cuboides, certo? Só tem uma camada. E aqui, logo depois dele, nós temos o epitélio simples colunar, que são formados por uma única camada de célula, só que essas células, elas são o quê? Em formatos de colunas, certo? Logo embaixo aí, ó, da esquerda para a direita também, nós temos um epitélio bem diferente aí, ó, né? Você tem várias camadas de célula. Então esse epitélio nós chamamos de estratificado, quando você tem mais de uma camada de célula. Então, ó, se eu tenho uma camada só de célula achatada, eu tenho um epitélio simples escamoso. Se eu tenho várias camadas desse epitélio simples escamoso, eu já tenho um epitélio estratificado escamoso, certo? Porque eu tenho vários estratos, várias camadas. E assim serve para os outros também, certo? Por exemplo, o epitélio simples cúbico, eu só tenho uma camada de célula cúbica. Quando eu tenho várias camadas de célula cúbica, eu tenho um epitélio estratificado cúbico. E assim sucessivamente. O epitélio colunar, simples colunar, uma única camada de células colunares. Quando eu tenho várias camadas de células colunares, né, eu tenho um pseudoestratificado colunar. Beleza? E nós temos também os epitélios transitoriais ou transitorial, certo? Que a gente pode ver aí nesse desenho, no último aqui à direita, ele está sozinho, o bichinho. Você pode ver que tem células de formato diferente. Embaixo nós temos células colunares, e logo acima das células colunares nós vamos ter o que? As células cúbicas, certo? Ou seja, uma transição
da parte do epitélio colunar para a parte do epitélio cúbico e assim sucessivamente, certo? Logo acima do cúbico você consegue ver uma que é mais o que? Escamosa, certo? Aí você tem uma transição entre os tipos de células. Então, outro tipo de tecido que as células formam, né, um tecido totalmente diferente do que a gente viu, que é o epitelial, são os tecidos musculares, certo? Que são os tecidos o que? São os músculos, certo? Que vão fazer o quê? Nos dá a capacidade de nos movimentar, certo? Nos dá a capacidade de produzir calor através do movimento muscular, da contração e relaxamento do músculo, certo? Já esse tecido muscular, ele também são formados por células, assim como todos os outros tecidos. Só que essas células que formam o tecido muscular, elas são células alongadas, bem fininhas. Nós chamamos de células fusiformes, certo? Que nós conhecemos como fibras musculares, certo? Então, as fibras musculares são as células que compõem o quê? Que compõem os tecidos musculares, certo? O tecido muscular, ele é o tecido mais abundante do nosso corpo, certo? Mesmo aquelas pessoas que são mais gordinhas, feito eu, mas ainda assim você ainda possui mais tecido muscular do que outro tipo de tecido do nosso corpo, beleza? Então, ele tem várias funções, esse tecido muscular. A gente pensa que às vezes o tecido muscular só serve para se mexer, né? Mas não, ele tem várias funções, né? Ele realiza, além da função de movimento, como a função, por exemplo, de aquecimento do nosso corpo, certo? Quando você está muito frio, você fica se mexendo, se movendo, ou então você começa a tremer, por quê? Porque os músculos começam a se contrair, relaxar, que causa esse tremor, para produzir calor, para nos aquecer, certo? Então tem várias funções, não vou entrar em detalhes agora, logicamente, né? Nós vamos ver depois características mais específicas desse tecido muscular e dos outros tecidos principais, né? Dessas células. Então, ó, ainda falando do tecido muscular, nós temos três tipos de tecidos musculares diferentes. Nós temos o tecido muscular liso, né? Ou musculatura lisa. Nós temos o tecido muscular estriado, certo? Ou músculo estriado. E o tecido muscular cardíaco, ou que a gente chama de miocárdio, certo? Então, ó, são três tipos de músculos diferentes, certo? A diferença entre esse tipo de tecido aí, esse tipo de células aí, é que alguns tecidos desses, eles têm contração voluntária, né? Que é no caso do tecido muscular estriado esquelético, que é o do meio. Os outros dois, tanto o estriado cardíaco quanto a musculatura lisa, você não controla conscientemente, certo? Fora que visualmente você vai ter estrias em um tecido, como o cardíaco e o estriado esquelético, e no tecido muscular liso você não vai ter essas estrias, certo? Que são essas listrinhas, por isso que a gente chama de estriado, certo? Então, ó, para que serve? E mesmo dentro do tipo de tecido, né, os tipos de músculo, eles têm funções diferentes, certo? Eles possuem atividades diferentes. Por exemplo, o tecido muscular esquelético, né, o músculo esquelético, o estriado esquelético, ele vai ter o que? Contrações fortes, rápidas, certo? E voluntárias, ou seja, você controla, certo? Já o tecido muscular cardíaco, ele é bem parecido com o estriado esquelético, certo? Ele também tem contração forte, rápida, né? E contínua, exatamente igual como o estriado esquelético. Só que a diferença é que essas contrações são involuntárias. Você não consegue fazer seu coração parar quando você quer. Você diz, tô cansado, meu coração tá batendo, vou descansar um pouquinho. Faz ele parar? Não. Essas contrações, elas são contínuas, certo? E involuntárias, a gente não controla. Mesmo a gente dormindo ou inconsciente, nosso coração continua batendo. Já o exemplo do músculo de cima, que é o estriado esquelético, se você, por exemplo, desmaiar, você vai ficar lá, o músculo vai ficar sem se mexer, até que você volte sua razão, né? Volte a sua consciência e você começa a se mover começa a contrair, relaxar esses músculos para poder se mover novamente, certo? E lá embaixo nós temos a musculatura lisa, né? A musculatura dos professores não, viu? Pelo menos eu sou, deve ser a minha, sou liso. Então, essa musculatura lisa, certo? Elas são encontradas justamente nas vísceras, ou seja, nos órgãos, certo? Você encontra aí, por exemplo, no intestino, no estômago, certo? Em vários órgãos você vai encontrar a musculatura lisa. Por quê? Porque ela tem uma contração mais fraca, certo? E lenta.
E essas contrações nós chamamos de movimentos peristálticos, certo? E essas contrações elas também são involuntárias, igual o tecido muscular cardíaco, certo? Outro tecido que nós vamos ver é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele se caracteriza porque ele apresenta as células que elas não estão unidas entre si. Os outros tecidos que a gente viu, tanto o epitelial quanto o muscular, as células elas estão juntinhas, uma coladinha na outra. Já o tecido conjuntivo ele se caracteriza por isso. As células não apresentam o quê? Não estão unidas umas às outras como os outros tipos de tecido, certo? Então, nos espaços entre as células desse tecido existe uma quantidade maior de substância intracelular, certo? Então, você vê aí, ó, entre as células aí, você vê bastante espaço aí em branco, onde estão apontadas as setinhas, certo? As células não estão totalmente ligadas, totalmente unidas, como no tecido em cima ali, ó, que tem o nome epitélio, que estão totalmente juntinhas, certo? As células têm um espaço maior entre si. Então aqui a gente tem alguns exemplos de tipo de tecido conjuntivo. A gente tem o tecido cartilaginoso, certo? As nossas cartilagens são tecidos conjuntivos, certo? O sangue, o próprio sangue é um tecido conjuntivo, um tecido líquido, mas o sangue é um tecido. O tecido adiposo, né, que são as nossas gordurinhas, né? E o tecido ósseo, o osso também é um tecido, certo? Também possui células. Então, o outro tipo de tecido que a gente vai ver, que a gente falou aqueles 4 tipos de tecidos principais, né? É o tecido nervoso. O tecido nervoso é justamente aquele tecido que é responsável pelo processamento de informações do corpo humano. Então, por exemplo, se você está me escutando, está entendendo ou não está entendendo, é tudo culpa do tecido nervoso, não é culpa do professor não. Então, o seu tecido nervoso, ele é o tecido que vai compor o nosso sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, certo? O cérebro, a medula espinhal, os nervos, certo? Então, eles são formados por células extremamente especializadas que nós chamamos de neurônios. Esses neurônios eles são especializados em transmitir impulsos nervosos, ou seja, de transmitir informações pelo organismo, certo? Através de ligações. Eles apresentam nas suas extremidades estruturas que agem como receptores, ou seja, aqui a gente está vendo do lado direito inferior vários neurônios, certo? No centro mais escuro nós estamos vendo o corpo do neurônio e ao redor desse corpo do neurônio tem vários, como se fossem umas raizezinhas, certo? Que são os dendritos, certo? E os axônios. Essas arvorezinhas aí, essas pontinhas desses galinhos aí, uma toca no galinho da outra, por assim dizer, certo? Para ficar mais fácil de entender agora. Então, isso aí, cada toque desse, você transmite a informação de um neurônio para o outro, certo? Nós chamamos de impulsos nervosos, certo? E eles são transmitidos até o cérebro, que é onde vai ser processada todas essas informações e vão ser retransmitidas para o corpo para saber a ação que o corpo vai tomar a respeito do que foi sofrido. Então, nós vimos que as células, né, vão formar os tecidos. A gente viu vários tecidos diferentes, então cada tecido vão formar o que? Os órgãos, certo? Como eu falei, ó, os órgãos, eles são o quê? Os órgãos é uma estrutura formada por diferentes tipos de tecidos que estão interagindo, né? Que estão interligados entre si, certo? Cada órgão vão possuir funções específicas, ou seja, cada órgão vai ser responsável por uma coisa. Por exemplo, o pulmão vai ser responsável pela troca gasosa, o intestino vai ser responsável por terminar a digestão e absorver os nutrientes, os rins vão ser responsáveis pela filtração do sangue, e assim sucessivamente, certo? Cada órgão vai ter uma função específica e cada órgão é formado por tecido e cada tecido que forma os órgãos são formados por células, certo? Então, todos os órgãos, quando se juntam, vão formar o que nós chamamos de sistemas, certo? O sistema é um conjunto de órgãos, né, que estão relacionados entre si e trabalham juntos para realizar uma função em comum. Como eu falei, você tem vários órgãos que compõem o sistema digestório, certo?
Então, ó, desde que eu coloco a comida na boca, começa a mastigar, faça a deglutição, leva essa comida pelo esôfago, estômago, intestino, delgado, grosso, até sair nas fezes e gerar energia para o corpo, né? Todos esses órgãos vão ter funções diferentes, claro, cada órgão do outro, mas eles vão ter uma finalidade em comum, que é nesse caso que eu falei, a digestão, ou seja, a retirada da energia do alimento para ser absorvida pelo corpo, certo? Assim como o sistema respiratório. Cada órgão que compõe o sistema respiratório tem uma única finalidade comum, que é justamente você respirar, ou seja, levar oxigênio para as células do corpo e retirar o dióxido de carbono que está no sangue em excesso, que são produzidos pelo metabolismo celular, certo? Então, ó, mais uma vez, vou falar para vocês aqui, esse exercício aqui ele está incompleto. O exercício tem 10 questões e eu vou passar para vocês, certo? Lembrando que todas essas aulas eu vou deixar disposta no YouTube. Quem quiser se inscreve no canal, certo? E guardem o link da aula que eu mandar para vocês, porque assim vocês podem ver na hora da prova, certo? Para não ficar todo mundo perdido e querendo saber onde é que está a aula no dia da prova ou no dia do simulado, beleza? Obrigado de novo pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.